Olá, estamos começando mais um programa Rio a Cidade, o seu canal de comunicação com os serviços públicos para uma vida cidadã. Participe, ligue para 2527-3025 ou então envie o seu fax para 2527-3403. Você também pode e deve enviar sua mensagem para o e-mail rioacidade@pcrj.rj.gov.br. Em tempos de racionamento, quando todos se preocupam em diminuir o consumo de energia elétrica, poucos de nós paramos para pensar. E a água? Quem está economizando? Por que devemos poupar água? Quem consome mais e quem desperdiça? No programa de hoje, vamos conversar sobre a captação, o tratamento e a distribuição da água no município do Rio de Janeiro. E para falar sobre o assunto, convidamos a gerente de despoluição hídrica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Vera Lúcia de Oliveira. E a engenheira química Dora Negreiros, superintendente do Instituto da Baía de Guanabara. É um prazer recebê-las no Rio a Cidade. A água é um assunto polêmico que preocupa não só o Rio de Janeiro, mas como o mundo, né? Nós sabemos que a escassez está presente na cabeça de todo mundo que se preocupa com o meio ambiente e com o futuro que vamos deixar para os nossos filhos. Dora, o que você acha? Você acha que os recursos empregados, todo o investimento que é feito, está sendo adequado, atende à demanda? Olha, o que a gente percebe é que não é bem isso, né? A gente percebe que estão acontecendo fatos, né, de água muito poluída, de fenômenos aí que estão nos jornais esses dias que mostram que nem todos os cuidados foram tomados. Acidentes também podem ocorrer, mas que, por mais que se tenha investido, quer dizer, faltam algumas providências ainda, é isso que se pode ver. Vera, eu queria saber o que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o que compete à Secretaria com relação à água e com relação ao monitoramento da qualidade da água. Bom, a Secretaria, ela tem um trabalho voltado para os rios do município, né? Os nossos rios são rios que todo mundo vê, eles são rios que carregam ou para o mar ou para as lagoas, né, para o deságue dele, toda a poluição gerada dentro do município e às vezes até fora trazida de outros, né? Como são alguns rios que desaguam na Baía de Guanabara, por exemplo. E os rios, eles são depósitos de lixo, a população joga diretamente lixo neles. Eles são depósitos de esgoto, tanto o esgoto doméstico quanto o esgoto industrial. Então, a Secretaria tem um trabalho desde 98 voltado à limpeza do rio, vamos dizer, na área da poluição industrial, porque a poluição por esgoto não é competência do município. Então, nós imaginamos que na hora que o órgão competente conseguir tirar o esgoto doméstico do rio, ele vai estar limpo porque nós já tiramos o esgoto industrial, né? Uhum. E o lixo também, a Secretaria também tem um trabalho de guardiões de rios que é para envolvendo as comunidades que se instalam nas margens do rio, de tal forma que tire esse lixo e que eles entendam que eles não devem jogar o lixo, porque na verdade o lixo vai embora, eles jogam ali e o corpo hídrico se encarrega de tirar o lixo da porta deles. Eles não entendem que esse lixo vai se acumular em algum lugar. Isso, ou na lagoa ou no próprio fundo do rio, dependendo da velocidade de deposição que esse rio tem, né? Então, o lixo atrapalha ele mesmo, porque na hora da inundação é porque o corpo hídrico está cheio de lixo lá dentro. Então, o trabalho da Secretaria tanto é voltado para a despoluição industrial daquele corpo hídrico, como é voltado para a despoluição do lixo, né, a retirada desse resíduo sólido, e um pouco de educação ambiental também, porque a população Depois tem que vamos falar com mais detalhes em que consiste na prática esse trabalho da Secretaria? Na hora que você quiser. Na segunda maior estação de tratamento de água potável do mundo, o risco de contaminação está sempre presente. Mas quanto custa tratar a água que chega na torneira do nosso morador do Rio de Janeiro? É o que nós vamos ver agora. Acompanhe. Daí vem a água que abastece 82% da cidade do Rio de Janeiro.
do Rio Guandu, formado pela junção dos rios Ribeirão das Lajes, Piraí e Paraíba do Sul. Inaugurada em 1955, a estação de tratamento do Guandu produz cerca de 3 bilhões e 400 milhões de litros, que são distribuídos para a capital carioca, Baixada Fluminense e parte do município de Itaguaí. É a segunda maior estação de tratamento do mundo. Para tornar esta água potável, usa-se um complexo sistema de purificação pelos processos físico e químico. No processo físico, uma barragem e um sistema de grades impedem a passagem de qualquer material grosseiro, como galhos, plantas, areia e materiais pesados em suspensão. O processo químico consiste na aplicação de sais de alumínio e ferro, que são chamados de coagulantes químicos. Eles juntam as impurezas da água e formam flocos. Então, a água passa pelos tanques decantadores, onde os flocos ficam sedimentados e a água passa por 132 filtros. Daí, ela chega a um reservatório onde recebe cloro para eliminar bactérias, cal virgem para eliminar a acidez e flúor para auxiliar na prevenção da cárie. Depois de todos esses processos, a água é lançada para os reservatórios, segue para as adutoras e é distribuída para os bairros do Rio de Janeiro. Só para o tratamento químico, a SEDAI gasta mais de R$ 1 milhão por mês. Nós vimos na matéria que 82% da população do Rio recebe água da estação do Guandu. De onde vem a água para os outros 18%? Vera? Vera ou Dora, as duas podem falar sobre o assunto. A empresa que distribui a água, ela tem mais do que uma captação, não é só o Guandu. A Guandu é porque é a maior delas, né? E a Secretaria, como trabalha o Paraíba do Sul, que vem de outro município e acaba desaguando aqui? A Secretaria cuida dos rios, a Secretaria Municipal. Então, ela está envolvida com os corpos hídricos dentro do município. A gente não cuida do Paraíba do Sul. Agora, é sabido que ele é um rio altamente poluído, porque ele corta outros estados e ele vem trazendo a poluição industrial e a poluição por esgotamento doméstico desses municípios todos que o rio vem passando. Dora, eu queria que você comentasse isso, nos dissesse também quais são as perspectivas de futuro, porque existe também um problema complicado que é dividir o que é responsabilidade do Estado e do município. No final, os rios se entrelaçam, eles se misturam, o que é de quem. Isso é uma discussão polêmica que já dura muito tempo. O meio ambiente tem essa característica, não é? Ele atravessa fronteiras, né? Não existe fronteira municipal, até aqui sou eu, daqui para lá. Os fenômenos ambientais, eles ultrapassam as fronteiras de modo geral. Existem os casos de chuva ácida, né, ultrapassam fronteiras mesmo. E no caso do Guandu, a gente poderia falar um pouco, ele recebe, o Guandu realmente, ele praticamente não existe hoje. Ele é formado mais de 80% por água do Rio Paraíba, que ela já disse que é altamente poluída, porque ela vem ali na tomada de água de Santa Cecília, que depois desce o morro, vai para o Guandu. O Rio Paraíba já atravessou uma parte grande do estado de São Paulo, que é uma área muito industrializada e de concentração demográfica muito grande. Existem muitos focos, né, de poluição, e ela passa um tempo dentro do reservatório de Guandu, que é bem na fronteira do nosso estado do Rio, e ali existe um processo de decantação, onde ela melhora um pouco de qualidade, mas o sedimento fica contaminado também, quer dizer, a gente tem todo esse processo, e essa água então desce o morro e vai abastecer a cidade do Rio de Janeiro através da estação de tratamento. A estação de tratamento é um sistema moderno, né, de tratamento de água, e a população deve confiar em que essa água é bem tratada e que ela precisa ser bem tratada, porque a SEDAI recebe uma água de má qualidade. Esse tratamento ele é feito com cuidado, e além de tratamento químico, é feita desinfecção também, mas
existem problemas na água que são muito sérios. Quer dizer, posso te interromper um minuto? Pois não. Porque estamos falando exatamente disso. A FEMA detectou, você está falando da qualidade da água, a presença de uma alga tóxica que, nas amostras coletadas no Guandu, né? Que essas algas foram responsáveis pelo cheiro horrível e o gosto horrível que a gente teve na água durante todo o mês de novembro, em alguns lugares até hoje. Quais são os riscos de contaminação, né, na saúde das pessoas e também dos pacientes renais, que também começa a se discutir isso? Pois é, os pacientes renais certamente têm outro tipo de... Além do tratamento que a SEDAI faz, eles têm outros tratamentos, quer dizer, o próprio equipamento que faz hemodiálise também tem um segundo tratamento. Porque você lembra que em Recife, ano passado, morreram quase que 60 pessoas, né, por causa da contaminação da água. Por isso a preocupação, pois meio é, pânico. porque o sistema de tratamento da própria hemodiálise não estava perfeito, né, certamente. Mas isso é um risco que existe e exatamente um rio que vem de uma região muito poluída, a cada dia pode ter uma alga diferente, ou a alga é um organismo vivo e ele se prolifera em certas condições ideais, né? Matéria orgânica, ele tem condições que a alga se prolifera. E ela pode emitir toxinas e tal, e dando odor, né, à água e até sabor desagradável. Para nós que não somos pacientes renais, porque eu falei dos renais e a gente acabou esquecendo, qual o risco? Diante das análises, claro, mas você como engenheira química... Eu não conheço, sinceramente eu não sou especialista, não conheço esses resultados de análise, mas nós sofremos risco sim, né? Mas se a estação de tratamento estiver funcionando bem, existem sempre formas de você contornar o problema. Mas a gente sempre tem uma forma de risco. Quer dizer, eu acho que toda a população devia saber melhor do que está acontecendo. Acho que a gente tinha que ter um sistema... E colaborar também, né? E colaborar também, Isso é fundamental. Nós temos a participação de Camila de Inhaúma. Olá, Camila, obrigada. Faça a sua pergunta. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber das participantes se existe possibilidade de tratar a água da chuva para consumo. Você quer responder, Vera? Bom, a água da chuva, ela é uma água ácida, tá? Logo, em princípio, ela não está, né? Ela não está adequada. Agora, eu não sei como é que você vai fazer essa captação, porque a água da chuva deveria ser uma água limpa, né? Ela é ácida por causa da poluição industrial que está dentro da atmosfera. Ela, quando desce, ela vai lavando essa atmosfera. Dependendo do uso que você for dar essa água, você pode utilizar. A água da chuva pode ser usada para jardim, para várias atividades, né? Agora, para você usar ela dentro da sua casa, dentro da sua cozinha, você vai ter que fazer uma captação muito perfeita e vai ter que fazer um tratamento qualquer, porque ela não está, mesmo você captando ela perfeitamente, ela vai estar... num pH, quer dizer, numa condição inadequada de você consumir ela. Você quer complementar alguma coisa, Dara? Não. A água de chuva, em muitas regiões, ela pode ser usada, como ela falou, como complementar e pode ser tratada também. Existem hoje pequenos sistemas de tratamento que podem ser usados em condomínios e é muito comum... Até para limpeza, né? Para limpeza. E até para bebê se for tratada, né? Os condomínios podem fazer condomínios de casas, isso é muito comum usar captação no telhado, quer dizer... Durante esta semana, alguns telespectadores sugeriram isso, que se usasse nas descargas, na limpeza. Isso, pode ser usada como água complementar, quer dizer, economizando a água potável, porque a água que é tratada no Guandu, ela é tratada em nível de beber, né? Ela é tratada de modo que todos possam bebê-la. Inclusive tem produtos adicionais, como o flúor, que é caríssimo e é para proteger os dentes. E se a gente pega essa água e lava um carro, lava uma calçada, a gente está desperdiçando, né? E jogando dinheiro fora. Então, se todos pudessem ter uma captação de água secundária, né, para os seus vasos sanitários, seria ideal. E muitos condomínios podem fazer isso, condomínios de casa. E você que está em casa, o que pensa sobre as previsões de escassez de água nas próximas décadas? Acesse o nosso site e responda a enquete da semana.
Você acha que o desperdício de água deve ser considerado crime ambiental? O endereço do nosso site é www.multirio.rj.gov.br/Rio a Cidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para continuar esta nossa conversa sobre a captação, o tratamento e a distribuição da água da cidade. Até já! O programa Educação e Trabalho debate e reflete com grandes pensadores a nova escola, as novas relações de trabalho, a formação da sociedade, da informação e do conhecimento. Educação e Trabalho, amanhã, 14h. Do lixo recolhido pela Conlurb vem das ruas, calçadas, praças, margens de rios e lagoas. A remoção desse lixo é lenta e muito cara. Lugar de lixo é na lixeira. Preserve o meio ambiente. Cidade limpa é a que menos suja. Amanhã você poderá rever o programa Rio a Cidade, às 9 às 11 da manhã, no canal 3 da NET. Estamos de volta com o Rio a Cidade, conversando sobre quanto custa a água que consumimos todos os dias. Em nossos estúdios estão a gerente de despoluição hídrica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Vera Lúcia de Oliveira, e a superintendente do Instituto Baía de Guanabara, Dora Negreiros. Se você tem alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, ligue para 2527-3025 ou envie um fax para 2527-3403. Você também pode enviar uma mensagem para o e-mail rioacidade@pcrj.rj.gov.br. Dora, vamos começar você contando para nós como é e como funciona o Instituto da Baía de Guanabara. O Instituto Baía de Guanabara é uma organização não governamental em que todos que querem colaborar com a limpeza da Baía de Guanabara podem participar de alguma forma, da forma que quiserem e que souberem. Quer dizer, existem técnicos que aplicam lá seus conhecimentos, existem jovens querendo começar as suas vidas profissionais, e lá nós somos uma organização proativa, nós montamos projetos e conseguimos recursos para executá-los. Nós estamos agora, realmente, nesse momento, com recursos do IBAMA, fazendo um projeto fazendo plano de gestão da APA do Guapimirim. A APA do Guapimirim é uma área de proteção ambiental que protege os últimos manguezais da Baía de Guanabara. Isso é um trabalho técnico que a gente está fazendo para o IBAMA. Também participamos de outros projetos, quer dizer, ela está aberta para a participação de quem quiser. Vamos aproveitar e inserir e oferecer para o nosso público o telefone do Instituto. 2719-1591. Nossa sede é em Niterói. E você acredita na despoluição da Baía de Guanabara? Se eu não acreditasse, não estaria trabalhando, né, por ela. Existem possibilidades a médio prazo? A longo prazo, sim. Existem experiências no mundo inteiro de recuperação mesmo, né? Mas sempre a longo prazo. Nós levamos quase a Baía de Guanabara, desde que o homem chegou aqui, ela está fazendo 500 anos agora, né? O aniversário dela, de descobrimento. 500 anos o de homem destruição. Então, a gente não vai poder consertá-la em 4, 5 anos. Mas isso é um programa, acho que se a gente se propuser mesmo a fazer, como já estão havendo iniciativas, eu acho que em 15, 20 anos a gente pode conseguir isso. O despejo de poluentes nos rios que abastecem a cidade deixou ao longo das décadas uma alta concentração de metais pesados. Você acha que existe possibilidade de remover esses metais pesados? Existem. As estações de tratamento
de água potável, como a estação do Guandu, elas têm possibilidade de remover os metais. E os metais também, a gente não tem que se assustar tanto com eles assim. O homem sempre conviveu com metais. Tem gente que tem parafuso de metal dentro do corpo, né? Nós temos, os mais antigos, usaram mercúrio nos dentes, a gente tinha amálgama de mercúrio, a gente usava cano de chumbo em casa, a gente usa panela de alumínio, a gente já usou panela de cobre, então isso a gente sempre conviveu com Mas isso. a ingestão não é diferente de você ter um corpo sólido? Mas o grande perigo Como leiga, desses metais é a dissolução na água, né? É o grande perigo deles, porque a água ela entra, ela vai fazer parte da vida, né? Entra no ciclo de vida de todos os seres vivos. Então, esse aqui é o grande problema. Mas ela pode ser separada nas estações de tratamento, quer dizer, precisa haver um controle rigoroso para que isso não aconteça dela ser levada para a água de abastecimento. O Ricardo, da Tijuca, pergunta para a Dora, em relação à Baía de Guanabara, o que está sendo feito para amenizar a sobrecarga de detritos no local? Os detritos que estão na Baía de Guanabara, chegam à Baía de Guanabara através dos rios, né? A Baía de Guanabara tem vários rios que levam as águas para lá. Ela drena uma área que é 10 vezes maior do que a da própria Baía. Desde Cachoeiras de Macacu, o rio Macacu traz águas lá de cima, quase na fronteira de Friburgo. Itaboraí, Duque de Caxias, são municípios que são todos drenados. Então, todo o lixo que fica pelo chão, na hora das chuvas, é levado para os rios e dos rios vão dar a Baía de Guanabara. De modo que tem que haver um trabalho preventivo, não adianta nada de limpar. Se nós pudéssemos limpar a Baía como se ela fosse uma piscina, hoje nós limparíamos a Baía, ela amanhã, depois da primeira chuva, ela estaria suja outra vez. Então, é um trabalho que a gente tem que ter preventivo, trabalhando com bacias hidrográficas, cada um tem que tomar conta do seu rio, do seu riacho, as associações de moradores se organizarem, fazendo trabalhos como os guardiões dos rios que você falou, se associarem, se organizarem e procurarem melhorar o seu rio, tirarem os lançamentos de esgoto e o lixo, isso é muito importante. Temos uma participação também do Ari Pinto, da Praça 11, para a Vera. Ele pergunta, é possível punir de alguma forma as pessoas que poluem as águas? É difícil, porque na verdade polui como? A empresa é possível sim, a empresa a gente tem a fiscalização, tem ações todas em cima do empresário, daquela empresa poluidora. A empresa é fácil, mas o cidadão não. Porque na hora que ele joga o lixo dele no rio, o lixo vai embora. Por isso que eles jogam também. As coisas mais pesadas afundam, somem na mesma hora. E as coisas mais leves, a água leva. Então, quando chega, vamos dizer, nas baías, né, quando o rio chega no seu destino final, carregando aquele monte de sujeira, aquilo é sujeira de quem? A sujeira é da população. Deixa eu acrescentar uma pergunta também. E com a chegada das chuvas de verão, que todo mundo fica preocupado, o que a Secretaria vai fazer para evitar os alagamentos provocados pelo lixo, do qual estamos falando, e se vão haver mais campanhas, como é que ela vai atuar nesse aspecto? Bom, complementa a pergunta que você respondia. Pois em termos de alagamento, a Secretaria está com esse programa novo, muito, muito interessante, muito atuante, que é o de Guardiões dos Rios, que a população da comunidade que está ali colocada no rio, dentro dessa comunidade são retirados os guardiões, que são pessoas que trabalham dentro da calha do rio, retirando o lixo que as outras pessoas da população jogaram lá, daquela comunidade geralmente, né, colocaram lá dentro. Então, o rio tendo a sua calha limpa, ele, lógico, vai ter maior poder de absorção da água que vai chegar com a chuva, né? A Lidiane, de Nova Iguaçu, pergunta, como se pode participar da despoluição da Baía de Guanabara, Dora?
Todos podem participar, todos devem, se organizando. Se você quiser procurar pelo Instituto Baía de Guanabara, a gente pode te dar umas ideias, ou você pode se incorporar a um dos nossos projetos, 2719-1591, em Niterói, a nossa sede. Vera, Paulo César, de Caxias, pergunta qual a quantidade de água que ainda existe para consumo nos reservatórios e qual a previsão de acabar, eu suponho, o racionamento. Eu não tenho Existe esse número para te dizer agora, mas antigamente a gente tinha a ideia que a água era um bem que não ia terminar nunca, porque a gente vê a água nos oceanos, nós então que estamos junto do litoral, né, nós temos essa enorme visão da água ali do nosso lado, nós somos íntimos da água, né, mas a água potável, quer dizer, a água que é retirada e usada mesmo, o percentual dela em relação à água total é pequeno, é menor do que 1%. Então, a gente agora tem a noção perfeita de que se a gente não cuidar essa água que ainda existe no subsolo limpa, se a gente não deixar a poluição chegar até ela, né? A sujeira percolar o solo e atingir esses lençóis freáticos, esses reservatórios de água, nós vamos ter problema mais cedo ainda do que a gente está imaginando. Então, todo mundo tem que ter muito cuidado, com muito compromisso com a sujeira, né? Porque todos nós produzimos sujeira, não tem jeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso lixo, para a gente não poluir o solo, preservando, tendo cuidado para essa sujeira não chegar lá na nossa água. Nós temos na tela o telefone da Coordenadoria da Despoluição e de Recursos Ambientais. A Agência Nacional de Águas, ANA, acaba de propor a cobrança de uma taxa a ser paga por usuários das bacias hidrográficas que captam água para abastecimento das cidades e também sugerem que as indústrias e empresas de irrigação e geração de energia elétrica paguem a taxa. Dora, você acha que essa medida podia resolver ou ajudar a resolver o problema da poluição dos rios? A medida em si, não, mas todo esse sistema que está sendo aprovado agora pela ANA, certamente ele vai ajudar, porque essa cobrança está inserida num sistema de gerenciamento de águas por bacias hidrográficas. E todos os usuários, a água deixa de ser um bem, deixa de não ter valor, porque até agora qualquer um ia lá dentro da água, apanhava a água do rio e usava, né? E hoje não, hoje em dia isso é uma lei, isso não é uma sugestão, é uma lei, a água vai ser cobrada sim, a água passa a ter um bem, passa a ter um valor. Isso certamente vai ajudar. Felizmente. Chegamos ao final por hoje de mais um programa Rio a Cidade. Conhecemos um pouquinho de como é feita a captação, o tratamento e a distribuição da água no Rio de Janeiro. Obrigada a você que participou telefonando e enviando mensagens. E para saber mais sobre o tema desta semana, água, economizar para não faltar, é só acessar o site www.multirio.rj.gov.br/Rio a Cidade. Muito obrigada a Vera Lúcia e a Dora Negreiros por terem participado do Rio a Cidade. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.